Olá, turma. Revisão nessa videoaula de filosofia. Meus alunos do primeiro ano, de todas as turmas dos primeiros anos, vou nessa videoaula fazer uma revisão do conteúdo do primeiro bimestre desse ano. Nesse primeiro bimestre, nós estudamos o significado do termo filosofia. O que é filosofia? Vimos também o que é mito, a distinção entre mito e o que é logos. Vimos também o nascimento da filosofia e depois a contribuição dos chamados filósofos pré-socráticos. Então vamos à revisão. Todos esses tópicos que eu elenquei são eles que vão cair na prova na semana que vem. Portanto, preste atenção nessa breve explicação aqui, tá bom? O significado do termo filosofia. Antes de conceituar, é preciso dizer que nós, seres humanos, somos seres racionais, portanto, pensamos, fazemos uso da nossa capacidade de raciocinar, de pensar. Claro que pensamos, mas nem todo momento estamos filosofando. Já falei isso em outros momentos. Filosofia. Filosofia, a junção de dois termos. Filosofia. Filos, amigo. Sofia, saber. Informação, conhecimento. Amigo do saber. Filósofo, portanto, é aquele que quer ficar próximo, estar próximo do conhecimento, adquirir mais conhecimento. Já vimos isso em outras aulas. E o que é filosofar? Filosofar é um pensar, mas é um pensar diferente. Remete a uma reflexão, buscando fundamento, a explicação, a base de tudo que faz parte da realidade, ou tudo que nos é transmitido como verdade, como conhecimento, como informação. É por isso que o filósofo, historicamente, sempre foi visto como chato. Por que o filósofo é chato? Chato acaba sendo aquela pessoa que busca as explicações, que quer saber a fundamentação lógica. Quando algo soa meio estranho e sem muita lógica, sabe? A pessoa crítica, ou de olhar crítico, de visão crítica e que quer aprender mais, ele pergunta sobre isso. Mas isso é verdade? Me prova. Quais as bases? Qual a origem? Qual a fonte dessas informações? É nesse sentido que o filósofo ele é o investigador por si só. Ele faz perguntas. Eu me lembro de um trecho de um livro que eu li que o autor afirmava assim, todo professor de filosofia ou que pretende dar aula de filosofia para os jovens ou na universidade tem que dizer que ele trabalha filosofias, no plural mesmo, meus alunos. Por quê? Porque a filosofia é, na verdade, uma perspectiva de alguém. Aquela construção, aquele entendimento, aquele olhar é parte de um posicionamento particular. Eu tenho minhas convicções, minhas ideias, minhas opiniões. Cada um de vocês aí, você que está assistindo essa videoaula, você tem suas ideias, que podem ser diferentes da do professor Nelson. E isso é normal, super normal, se tratando de seres humanos, pessoas diferentes, com história de vida diferente, com interesses diferentes e enxergam as coisas de maneira diferente. Por isso, filosofias. Mas a filosofia ela levaria a um relativismo? Então, existem várias verdades? Não existindo uma única verdade, existindo várias verdades, então, em última instância, não existe verdade, ou não existiria. É nesse aspecto que isso é intrigante e também angustiante. Pode até ser frustrante, mas o fato é que o ser humano ele sempre dá continuidade aos seus estudos, às suas investigações e a sua busca por respostas também vão continuar existindo. Tá? Olha só, o significado do termo filosofia já falei. Filosofia, amigo do saber. Vamos agora entender o mito. Lá atrás, mas bem lá atrás na história, quando não havia as ciências como existem hoje, como existe hoje, o ser humano tentava explicar as coisas à sua volta, ao seu redor,
tudo aquilo que o circundava através de explicações de ordem mitológica, construindo narrativas ficcionais, ficção, para poder explicar algo real e natural. E aí deu-se origem aos mitos, às construções, meras narrativas para poder explicar coisas que o ser humano não sabia. Uma vez criados esses mitos, eles foram trabalhados e vistos durante muito tempo como as verdades possíveis. Era aquela verdade daquela época, aquela verdade que teve um tempo de duração. Porém, passado um período, caiu em desuso, não servia mais. Quando costumamos dizer que o ser humano iniciou um processo de contestação e de rejeição das explicações de base mitológica, foi o início do uso da razão, do raciocínio, dessa capacidade de pensar. Por isso que dá origem ao logos. O que é o logos? O logos é o uso da razão, o raciocínio. Aquela historinha que antes foi contada através da narrativa e o uso de mitos, animais monstruosos, mitológicos, explicações maravilhosas, maravilhosas no sentido de bastante absurdas, isso aos poucos foi sendo rejeitado e deixando de lado pela própria humanidade, pelo próprio ser humano. Eu contei na sala de aula assim, ó, é como uma criança pequenininha. No primeiro momento, dependendo da fase dela, de sua capacidade, seus limites de compreensão da realidade, ela aceitava qualquer explicação por parte dos adultos, por parte dos pais. De repente a criança perguntou para o pai, de onde eu vim? Aí os pais, um olha para o outro e diz, como você é uma florzinha, você veio do jardim e o papai e a mamãe colheu você lá no jardim. Ela aceita. Ou a historinha da cegonha. Só que depois essa criança ela vai crescendo. E chega um dado momento que os pais, se eles tentarem contar essa historinha, eles vão passar por uma situação de embaraço. Porque a criança não vai aceitar. Digamos que a trajetória da humanidade em termos de conhecimento seguiu um processo semelhante. No primeiro momento, aceitava-se ou aceitou-se o mito. Depois de um tempo, negativo. Não dá mais para aceitar essa historinha, essas origens do conhecimento das coisas, da natureza, do próprio homem, através de uma narrativa fantasiosa. E é por conta desse processo que dá-se origem ao uso da razão, para poder rejeitar e construir de maneira mais lógica e mais objetiva e clara e coerente a explicação das coisas. Portanto, mito e logos está dentro dessa lógica que eu acabei de apresentar. O nascimento da filosofia também dá nesse período. Num período em que o ser humano, o homem, começa a tentar explicar de maneira plausível, coerente e de maneira efetiva e eficiente, com clareza, a realidade circundante, a realidade que o cerca. E é por isso que os primeiros passos, e aí, o nascimento da filosofia está ligada à questão também dos primeiros filósofos, investigando a natureza. Os primeiros filósofos, também chamados de pré-socráticos, eram também conhecidos como naturalistas. Por quê? Estudavam a natureza. Qual é a origem dos elementos? Ou quais são os elementos que constituem todos os seres vivos? É a água, é o fogo, é o ar, é o infinito, são os números. Todos os pré-socráticos construíram uma explicação para esse fenômeno. E nessa revisão, porque eu não vou poder estender essa explicação a todos os principais pré-socráticos, eu quero que vocês estudem, que vocês pesquisem sobre eles. O que investigavam os pré-socráticos. Se vocês utilizarem o nosso livro didático, o nosso livro de filosofia, lá nos capítulos iniciais, vocês procuram lá os pré-socráticos, ou procura pelo índice remissivo. Lá no final do livro você pode, por exemplo, vou dar um exemplo. Você quer achar sobre Heráclito, quais as páginas do livro que apresentam explicações sobre o filósofo Heráclito. Aí você vai lá no final, no índice remissivo, na letra H tem Heráclito. Do lado do nome de Heráclito tem um número de páginas. Nessas páginas, se você abrir lá, você vai encontrar as explicações de Heráclito. Estou dando um exemplo.
E é importante observar que, já que eu estou citando Heráclito, também um outro filósofo chamado Parmênides, também pré-socráticos, tentando explicar a realidade, cada um construiu uma explicação diferente. Portanto, matéria da nossa prova, o significado do termo filosofia, o que é mito e o que é logos, o nascimento da filosofia junto com as ideias do pré-socráticos, os pré-socráticos, o que eles investigavam, como eram também chamados, e aí naturalistas, tentando entender a lógica da natureza. Essa é a revisão, porque o conteúdo é mesmo de abertura do tema. Filosofar, o ato de pensar mas de maneira diferente, de maneira refletida, buscando as bases, a fundamentação. Ok? Primeiros anos. Era isso que eu queria falar para vocês. Até a próxima. Aula de filosofia. Encerramos aqui. Muito obrigado. Tchau, tchau.